Olá, este é o Diagnóstico Raiz. Aqui a gente discute estratégias importantes para você, acupunturista, descobrir a raiz do problema do seu paciente em 10 minutos, já na primeira consulta. E com isso, encher a sua agenda de pacientes. Eu sou Osiris Gianetti. A Covid ainda não acabou e está arrasando corações por aí. E hoje eu vou discutir esse caso. Na verdade, eu vou falar de um caso da terceira dose, né, que eu tive que ajudar. Preocupa a questão do Covid porque mais pessoas contaminadas recorreram a mim e já estavam vacinadas, mas não tinha segunda dose ainda e na verdade pegaram a variante. A variante está comendo solta. E é muita pretensão minha querer ensinar como lidar com isso aqui. Aliás, eu fui convidado por um grupo de pessoas a bater um papo explicando como é a Covid para a medicina chinesa, como é que a gente lida e tal. E daí eu tive a ideia de trazer essa discussão aqui também. Quer dizer, na verdade, nosso papo é mais técnico. Aqui eu falo com profissionais da área de acupuntura, de medicina chinesa. Então, em vez de ficar falando como tratar tal, eu vou trazer a experiência, porque é o que enriquece a gente. E eu vou trazer essa coisa da terceira dose da vacina, que na verdade o fato que a gente vai discutir necessariamente não ocorre na terceira dose. Qualquer vacinação pode trazer os sintomas, né, da vacinação. Deixa eu tomar um negócio para molhar a garganta, que é um fitoterápico que eu tomo durante o dia, voltado mais para outros problemas. Mas vamos lá. Quando eu tomei minha primeira dose, não deu nada, não senti nada. Na segunda dose, uma leve indisposição e durou pouco. Eu não sabia se era mais a minha preguiça costumeira que me atacou, ou voltou a falar oi, ou se ia ser realmente uma reação da vacina. Na minha esposa, a segunda dose pegou um pouco mais forte, mas também nada que durasse muito tempo. E, para falar a verdade, nós não fizemos nada em função daquilo. Tomamos a terceira dose, eu tive uma leve dor no braço, mas o que é dor no braço, gente? Do que vem essa dor no braço? Estagnação de sangue, tá? E por quê? Furaram, botaram um líquido lá, é obstrução, é bi. E eu me tratei, eu usei um remédio caseiro muito bom, arrumar a cozinha, fazer comida, quer dizer, fazer as coisas, arrumar a cama, aquela coisa de mexer o braço. Conclusão, tive uma leve indisposição, mas no final da tarde tinha sumido já. A dor no braço, na verdade, durante as tarefas foi sumindo, né? Então é uma questão de ter noção do que acontece. Lembra que eu falo muito de diagnóstico? Se eu falasse, eu fiz um diagnóstico, as pessoas vão pensar assim, você olhou qual lado da língua? Você olhou embaixo? Como é que estava a sua língua? Você olhou o pulso? Olhei o histórico. Olhei o histórico e olhei o sintoma. Qual foi o tratamento? Mexer o corpo. Fazer o que eu tinha que fazer. Bom, e aí foi-se embora o problema, e aí teve uma terceira pessoa que tomou a sua terceira dose.
E nesse caso foi mais complicado, né? A pessoa acordou um pouco indisposta e por volta mais ou menos das 3 da tarde, aí começaram a aparecer os sintomas. E os sintomas foram fortes. Deu... como é que a gente chama mesmo? Bom, a pessoa estava tremendo de calafrio. Deu um calafrio muito forte. E ela tremia e a gente cobria e ela começava a morrer de calor. Aí entra o conhecimento que é importante, que nós da área de acupuntura, de medicina chinesa, temos que ter. O que ela estava sentindo, mais do que frio, é um indicativo em que patamar estava, em qual camada o patógeno inoculado pela vacina estava atingindo. Eu estava ensaiando esses dias para o que eu vou falar para aquele pessoal sobre medicina chinesa e a Covid. Aí eu vou relembrar aqui para vocês algumas coisas que eu achei que eram importantes falar para as pessoas. Primeiro, as doenças como a Covid, elas são estudadas, foram sistematizadas com um brilhantismo impressionante e os seus tratamentos são válidos até hoje. Elas foram sistematizadas por volta de 200 depois de Cristo por uma pessoa chamada Jiang Junjin. E é brilhante esse tratado. Esse tratado, na verdade, ele foi perdido, porque eram épocas de guerra e aquelas épocas de destruição, e é muito tempo, né? Convenhamos, 2000 anos. E aí o que acontece? Esse tratado ele foi recuperado a partir de outros escritos de outras pessoas. A gente tem esse livro publicado atualmente. É um livro complicado de ler porque o pessoal se manteve a uma tradução mais próxima do literal do que consta em chinês. E o em chinês que a gente tem são traduções do que se acharam de publicações mais antigas. Na China tem disso, tá? Você pega uma publicação antiga, às vezes você tem que pegar um dicionário da época. Então você vai achar um dicionário, por exemplo, de mandarim, porque tem isso lá também, tem os dialetos. E o mandarim é uma língua que passou a dominar a China, acho que pouco depois dos estados combatentes. Porque se eu pensar em outro dialeto, eu vou ter que achar um dicionário para aquela época daquele dialeto. Então, se você vai estudar algum texto na China, você vai ter que pegar um dicionário daquele dialeto por exemplo, se o texto tem 1000 anos, eu vou pegar um dicionário de 1000 anos. Se eu vou pegar um texto de 2000 anos, um dicionário de 2000 anos. 3000 anos, idem. Poxa, mas tem publicação de 3000 anos? Sim. Né? A base da medicina chinesa, que é definida pelo Wan Qi Neijing, ele é uma compilação com mais ou menos uns 2000 anos, um pouco mais. Na verdade, ele é uma compilação. Então, a gente perde um pouco a noção de quando algum daqueles conhecimentos foram erigidos. Mas, nosso papo aqui é o Covid. E esse tipo de patologia, ele foi definido, aprofundado, sistematizado. O seu tratamento também foi sistematizado. As variações do tratamento, com seus erros e como consertar, também foi tudo feito nessa época por esse personagem. E a característica dele é tratar a invasão, porque é considerado uma invasão de frio.
ela é tratada ou ela é considerada nas camadas que ela atinge. Então, quando a gente vê uma discussão ocidental falando quais os sintomas da Covid, das variantes do Covid, a dificuldade de diagnosticar, porque não tem um sintoma específico, e fica aquela grande dificuldade, grande discussão do qual sintoma é de Covid ou não. Ah, tem cheiro, tem paladar, não é Covid, se não tiver. Essa é uma questão que não se coloca para a medicina chinesa, porque esses sintomas manifestam para a área da medicina chinesa qual canal que está sendo atingido. Os sintomas vão indicar qual canal está sendo atingido e para qual canal está sendo transmitido, ou qual canal que está sendo afetado em conjunto. E a partir disso a gente traça o nosso tratamento. Isso causa uma dificuldade para a gente, porque existe uma tendência a se considerar principalmente, também, desculpa, não é principalmente, mas também entre o pessoal, entre acupunturistas, de que a medicina chinesa trata sintomas. E é um grande erro. Os sintomas é o nosso exame clínico. Você não, para tratar uma doença, o médico não vai te mandar para um laboratório para fazer um exame, faz um exame de sangue, faz um exame, sabe? Todos esses exames para colher dados, informações, que a partir daquilo ele forma uma ideia do que é a sua doença, de como ela está. A medicina chinesa não tinha essas coisas. Puxa, ela era tão evoluída, né? Era tão primitiva. Pois é, mas com esse primitivo ela erigiu conhecimentos de 2 a 3 mil anos que são válidos e funcionam com precisão. Na Covid, por exemplo, é isso. O sintoma vai me denunciar com precisão qual a área a ser invadida e qual a estratégia. Geralmente, as patologias começam pelo Taiyang, que é a área mais externa. Ué, mas Taiyang não é um canal? Pois é. Nesse tratado, você vai conhecer o Taiyang como um canal e você vai ver que os sintomas aparecem ao longo do trajeto do Taiyang, mas aparece em áreas que tem uma semelhança com o Taiyang, que são as áreas mais Yang. Portanto, você vai ter tensões na nuca. Mas por que aqui é Yang? Primeiro, aqui é o lado Yang do corpo, né? Aqui é a região Yin. Segundo, em termos de em cima, vamos olhar aqui. A região mais inferior do corpo é mais Yin. Vamos ver se eu ponho esse bichinho mais para cá. Olha lá. Então, a região mais inferior é mais Yin. Quanto mais para o alto, mais Yang. A gente tem essa característica. Quer dizer, a noção de Yin e Yang guarda também esse significado. O pessoal fica pirando demais na ideia de energética. Mas tem uma ideia, vamos dizer, geográfica, né? Ou seja, em termos de localização, tá? Aí a gente vai ter também acometimentos de via respiratória, mas não tem sintomas de nariz? Pois é, também ficando alto. Poxa, mas pode ter tosse. Mas isso aí já está relacionado a pulmão. Eu não vou dizer que é o órgão mais yang, porque dependendo do que eu considerar, é o coração. É mais quente, tá? É o que tem maior motilidade. Porém, o pulmão ele está mais relacionado à superfície. Tanto é que ele rege acontecimentos na pele. Ele é responsável por algumas coisas que se manifestam na pele.
E veja que é um órgão que tem contato com o exterior. E aí o vírus, não gosto de falar essa palavra, mas porque é uma visão ocidental, mas a patologia, a hora que entra pelo corpo, é fácil interferir no pulmão. Só que aí tem a sutileza da medicina chinesa, que é decisiva para um tratamento eficiente. A patologia, se ela afeta o pulmão, eu vou ter no mínimo pneumonia, eu tenho o comprometimento da estrutura, de alvéolos, de alguma coisa lá. Mas não é o que acontece. O que acontece, a gente vai falar de tosse. Ah, tem a dificuldade respiratória, mas é mais posterior. Você vai ter, por exemplo, pela medicina chinesa, a fragilização do Wei-Qi. Portanto, facilita a penetração ainda maior da patologia. Isso está relacionado a pulmão. Então, a invasão de frio, quando acontece, ela vai acometer as funções relacionadas a pulmão. E daí vem a tosse. Isso dá muita diferença no tratamento. Por exemplo, se eu pensar em ervas, eu vou pensar mais em liberar a superfície, ervas que possam mexer com a questão respiratória, mas de maneira mais superficial. Superficial não é assim, de levinho, tá? Esse conceito na medicina chinesa não serve. Ele vai cuidar da superfície, da região superficial, aonde o patógeno está instalado. E é importante, então, a gente que trabalha nessa área ter essa noção precisa de como a patologia está. Veja como isso influencia demais o tratamento, por isso que eu sempre falo para as pessoas da importância de estudar cada vez mais diagnóstico, e que estudar diagnóstico é estudar, por exemplo, fundamentos e patologias. A gente fica muito apegado a pulso e língua. Num caso desse, eu não preciso nem olhar a língua. E o que eu vou ver no pulso? Dependendo do sintoma, não é da Covid. A Covid, eu lembro que eu cheguei a publicar alguns vídeos em que eu mostrava, cheguei até a mostrar foto da língua do Covid, realmente acontece. Mas aquelas fotos que eu publiquei, era mais ou menos 3 dias depois. No começo talvez não apareça aquilo. Na verdade, eu não tive nenhum caso, que começou e eu fui olhar para ver como acontece. O que a gente sabe é que as manifestações na língua, elas têm um certo tempo para elas se apresentarem. Mas é aquela coisa, tudo precisa de conferência, de estudo. Mas no caso do pulso, dependendo do estágio, esse estágio, por exemplo, que está atuando mais aqui no alto, pode estar dando problemas respiratórios. Os sintomas da Covid, geralmente, rigidez na nuca. Olha, a gente não está falando de, como que chama aquela doença que dava... Teve até uma onda de vacinação no Brasil. Bom, essa rigidez não é tão grande, não existe tanta dor nela e é um incômodo. Geralmente, quando você vai examinar, se você pedir para a pessoa movimentar a cabeça, ela vai apresentar esse incômodo. E eu posso ter dores de cabeça, mas essas dores de cabeça podem estar nessa região, pode estar nessa região. Por que nessa região? Bom, lembra, é uma invasão de frio, ataca a superfície e pega, por exemplo, a parte respiratória. Pois é, quem tem uma tendência ao que nós chamamos de sinusite, eu posso ter dores de cabeça nessa região. Tá? O frio vai congelar o livre fluxo na região do Taiyang e eu posso ter manifestações aqui não só pelo Taiyang, mas pelas vias respiratórias.
Acontece que a pessoa que tomou a vacina, voltando ao nosso caso, tá? Vamos voltar ao nosso caso para a gente não ficar numa exposição só teórica. O objetivo é trazer essa vivência prática aqui para a gente. A pessoa que apresentou a reação à vacina Pfizer, né? Ela começou com uma leve indisposição. Essa indisposição é geral no corpo, tá? Tudo bem? Frio congela os meridianos, congela no sentido de o frio obstrui, tá? Como assim o frio obstrui? Você se movimenta com mais facilidade no frio ou no verão para levantar da cama. Você ficou muito tempo sentado, tá frio, você vai andar. Quando você sente as juntas mais duras, o movimento precisa de sangue circulando. No frio, a circulação sua fica mais calma. No calor, fica até relaxado, que às vezes você tem que ganhar força. Mas é outra questão, tá? Isso é considerado para a medicina chinesa também. Isso pode ser entendido. Na verdade, vamos dizer, ela dá elementos para a gente entender isso, poder até intervir nisso. Mas, agora a gente está falando de invasão de frio. Então, existe uma obstrução por frio de superfície. Quem está na superfície? O Yin-Qi, um pouco mais profundamente, o Yin-Qi e junto com ele os meridianos. Então eu vou ter uma obstrução de circulação de meridiano, de Wei-Qi. O próprio Wei-Qi é derivado do Qi dos meridianos. Tá? E aí, se eu tenho uma obstrução, eu tenho um certo incômodo, que é o que a pessoa apresentou. Mas aquela coisa, o que a gente fez? Olha, deixa para lá, porque pode ser só inicial. Eu tive isso, passou no dia, outra pessoa teve, passou no dia. Acontece que por volta das 3 da tarde começou o calafrio. E aí? Bom, a primeira consideração, aquele sintoma inicial, se eu tivesse um agravamento, começam a comprometer outras funções. E uma das funções que indica que a coisa está se agravando, porque começa a afetar funções mais primordiais, é quando a pessoa perde a fome. E ao perder a fome significa uma obstrução, por exemplo, ou da energia do baço, ou uma invasão de frio no estômago, mas aí no estômago já vai dar outro sintoma. É mais o baço, então, que fico deficiente. E o frio afeta o baço? Sim, afeta o baço. Vai dar uma olhada em fundamentos. E isso significa também que a produção de Qi e Yin-Qi e sangue do organismo vai ser comprometida. E o que acontece? Eu vou ter uma fragilidade maior. E, portanto, uma capacidade cada vez menor do corpo reagir àquela invasão. E vai me complicar o quadro? Vai. Mas a pessoa almoçou até bem. Não teve nem enjoo. Porém, chegou nessa parte da tarde e teve esse agravamento. E o que significava esse agravamento? Olha bem, a pessoa tinha calafrio, tremia de bater os dentes, coberta até aqui. Só que quando a pessoa estava coberta, dali pouco tempo ela falou assim, está esquentando demais, estou aumentando de calor. A gente foi ver a febre, não era significativa. Porque se tivesse febre alta, é indicativo de um outro canal que está sendo afetado. Mas nada que chamasse atenção. E aí aquela coisa, bom, a gente precisa aliviar os sintomas, porque esses sintomas fragilizam a pessoa. Mas é vacina, pode ir embora rápido. Das vezes sim, das vezes não. Eu conheci gente que ficou mais tempo com sintoma. E
ação foi então de aliviar aquilo. E aí o que eu faço? Esse estágio. Outra coisa, a pessoa também, mais ou menos 1 ou 2 horas depois, ela começou a reclamar de dor de cabeça. Mas você já falou da dor de cabeça. Só que a dor de cabeça era na lateral. Qual o meridiano que passa aqui? Tem 2. TA e VB, que corresponde à camada Xiao-Yang. Então a patologia instalada, ela atingiu o Xiao-Yang. Na hora que a pessoa levantou, que estava com aquela indisposição, eu poderia até pensar, falei, invasão de frio, eu moveu os canais e tal. E a gente tem substâncias, tem as substâncias, tem as fórmulas. Por exemplo, o Guiji é uma substância que move o Qi nos meridianos e esquenta, então ele desobstrui e ele expulsa o patógeno. Eu podia calçar, ou seja, aliar ele ao Pai Chao, que ajuda a nutrir a camada Yin Qi, ajuda a movimentar o sangue e, portanto, elimina aquele mal-estar. Só que, o que eu considerei e eu preferi esperar? Eu preferi esperar uma definição maior dos sintomas, para ver exatamente qual a atitude mais correta. Por quê? Porque a patologia não entrou pelos canais costumeiros, ela não entrou pela pele, ela foi uma vacina. Então ela entrou diretamente pelo músculo. E o Taiyang não está no músculo. Não se relaciona a músculo, se relaciona à superfície. E aí, qual canal estaria? Eu até pensei, bom, você pode começar a avaliar. Só que a gente corre um risco muito grande, porque fala, se é músculo, eu tenho o baço envolvido. Mas eu também tenho fígado. Mas é uma patologia que tem uma característica de invasão do exterior para o interior. E tende a acometer primeiro canais. Então, nesse emaranhado de dúvidas, como eu não tenho uma experiência corriqueira em estar atendendo esse tipo de caso, nós aqui no Brasil, com esse espaço de atendimento particular, estamos sujeitos a muita variação de patologia que nos chega. Então, para a gente desenvolver competência sobre um tipo de patologia, demora mais tempo. Tem patologia que provavelmente a gente nunca vai desenvolver competência. Eu costumo citar alguns dos professores meus, e um que era uma pessoa grandiosa, e ele falava, gente, uma pessoa assim, com muita experiência, famoso na área, muitos feitos, e ele falava assim para mim, eu não sei tratar dor. Para mim não, ele falava abertamente nas aulas dele, eu não sei tratar dor, eu sei tratar doenças. A gente pode ficar meio chocado com isso, né? Mas é só lembrar disso. É uma pessoa que ela teve uma experiência prática com outro tipo de coisa. E a humildade e sabedoria como ele se colocava, para mim, marcou demais. O que eu via nele era um exemplo de honestidade e que não atrapalhava em nada a grandeza da sua competência. E aí, isso me acalmou um pouco, sabendo, olha, tem coisas que eu nunca vou conseguir lidar direito. Porque dá a impressão, quando a gente estuda a acupuntura, principalmente a acupuntura, que a gente vai conseguir lidar tudo, porque está tudo lá, energético, se acontece no interior, se manifesta no exterior, e pelo exterior eu manipulo o interior e tal, e vai, até que a pessoa passa aí os seus 5 anos atendendo. Já nos primeiros 2 anos vai ter as suas decepções. Eu torço muito que as pessoas passem dos 2 anos, porque quando elas passam dos 2 anos, elas resolveram enfrentar isso, ou desenvolveram umidade,
A humildade, olha só, né? Medicina chinesa tem a história da umidade e eu embaralho aqui. Mas desenvolveram humildade e assumiram suas posições ou foram estudar mais. É natural. A gente precisa continuar estudando. Essa pessoa que me falava isso morreu estudando. Falava, eu não sei tratar dor. Então ele foi estudar dor? Não, ele tinha outros tipos de patologia para enfrentar e outras questões. A gente tem que estudar aquilo que se coloca para a gente de primeira mão. Senão eu deixo de atender os pacientes que me procuram ajuda para cuidar de anseios pessoais. A não ser que eu tenha um anseio de migração diária ou de ganho de competência, aí tudo bem. Mas, voltando à nossa questão do Shaoyan, a pessoa que estava com aquele mal-estar, no começo, até antes dele manifestar esse calafrio, eu não sabia onde estava o patógeno. Então eu esperei o agravamento da doença, mas não no agravamento no sentido de ficar grave, mas ela ficou um pouco mais definida, a doença ocupou mais o corpo. E eu não me preocupei com isso porque era uma vacina. O que se espera de uma vacina? Que ela tenha uma força menor. E aí não daria tanto problema, é o que eu imaginava, e aí ia se definir o quadro e eu via se eu precisava intervir ou não. E apareceu a situação, e apareceu de forma violenta, tá? A dor de cabeça foi forte, não tão forte, mas assim a ponto de incomodar, da pessoa ficar reclamando, e teve esse quadro de calafrios, mãos e pés gelados, o pulso tenso, não chegava a ser rápido, eu diria um pouco nervoso. Isso é um pulso que ele tende a ser mais rápido, isso é indício de que está se desenvolvendo um quadro de calor. Sim, tinha febre. A febre, ela variava, às vezes chegou a quase 39 graus, outras vezes 37,5, mas a partir do momento que a pessoa reclamou, eu tive que tomar uma atitude. Pelo incômodo dela, podia aguardar e ver se ia dar alguma coisa, mas é uma pessoa que tinha uma constituição mais frágil. Já cuidei muito dessa pessoa em outras épocas, assim, era internada muito facilmente com gripes e tudo mais. Então a atenção foi redobrada e o raciocínio foi esse: olha, não entrou pelo Taiyan, caiu no músculo. Os sintomas são manifestados como estando no Shaoyan. Não chegou a contaminar muito forte, porque o Shaoyan, que é vesícula e triplo aquecedor, é um meridiano que, para a gente raciocinar, a gente tem que lembrar, por exemplo, do acoplado da vesícula, qual que é o fígado. Então, o que acontece com a vesícula influencia o fígado e vice-versa. E vamos ter uma questão em que, nesse caso de sobrecarga do Shaoyan, porque é um invasor, então é um excesso, uma obstrução por excesso, é um sintoma de excesso. Mas e as mãos e os pés frios? É obstrução de energia, de circulação de energia. E é um excesso obstruído essa circulação. E se não circula direito, o sangue também sente uma certa dificuldade. A função de aquecimento do corpo é do sangue. O sangue do Qi, tá certo, mas tem que ir os dois juntos. Então por que eu estou falando isso? Porque a pessoa também tinha uma certa palidez. Então eu tinha o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mover o Qi, porque se acumulou na vesícula, obstruiu, e a vesícula se comunica com o fígado, é natural que o fígado fique estagnado por obstrução,
e isso acabe invadindo o estômago. E aí é muito comum na camada Shaoyang eu ter sintomas de enjoo ou ânsia de vômito. Mas a pessoa não teve nada disso. Comeu e não teve problema. Nem depois nesse horário não chegou nisso. Então, o que eu vejo é que a invasão não se alastrou tanto. E aí eu precisava tratar essa pessoa. Bom, se é o Shaoyang que está obstruído e por invasão de frio e está mais no sistema energético, eu tenho que buscar o quê? Olha, é uma invasão de frio, mas já está com febre. Tá? Então, eu tenho que tomar cuidado. Né? Porque ervas mornas ou quentes pode piorar a situação. E a saída, eu lembrei de duas fórmulas que eu tenho. Uma chamada Sinisan. Sinisan, deixa eu ver aqui o que tem nela de componentes. Ó, Sinisan tem o Shaihu, o Jixi, Baishao e Jigansao. Então, Shaihu, Jixi, Baishao e Jigansao. É importante para quem trabalha com fitoterapia. Pessoal, eu vou me explicar um pouquinho mais. Eu usei fitoterapia porque essa pessoa se incomoda demais com a acupuntura. E a acupuntura, nesse estágio, ela pode não ser o suficiente por causa da força do agressor. Embora, quando a gente pega esse livro clássico, ele vai propor que a gente trate com os decoctos, mas use um agulhamento em conjunto para ser mais efetivo o tratamento. Só que essa pessoa não gosta de agulha, se incomoda mais, e quando a patologia chega no Shaoyang, a sensibilidade à dor aumenta. Então eu queria ajudar e não incomodar tanto ele. Então a gente partiu para fórmulas. E eu falei, eu teria esse Shaihu, o Jixi e o Baishao. Além disso, o Jigansao. Jigansao é o gansao cozido, frito no mel. Ele ganha uma certa yangização e ele tem então uma capacidade mais relacionada a fortalecer o Qi. Porque o gansao cru, ele tem uma capacidade de limpar mais calor do corpo. Ele tem uma capacidade de amenizar, principalmente quadros que envolvem calor. O Jigansao, ele também modera, tá? Mas quando é um quadro mais de frio. O Baishao é uma substância que ajuda a mover, principalmente na região muscular, mas também no fígado. E ele move através da movimentação do sangue, mas ele fortalece muito a camada Yin-Qi, que é do Qi nutritivo. E tem o Jixi, que é para ajudar a escoar a alimentação. Para a alimentação não parar no estômago. Porque se tiver um congelamento ou um resfriamento do gel médio, essa função fica prejudicada. E aí daí que vem os enjoos, tá? A comida fica parada ali no estômago e atrapalha a pessoa. Então, qual que é a estratégia? Com essa fórmula, o Jixi vai promover a descendência e o desbloqueio do gel médio. E o Shaihu? O Shaihu é o grande... é a principal substância que promove o livre fluxo do fígado, do livre fluxo do corpo. Ele com o Baishao é muito bom para desbloquear canais. Só que eu não tinha essa substância. Eu poderia até fazer, mas eu tinha uma outra substância, eu não tinha essa fórmula na mão. Mas eu tinha o Xiao Shai Rutan, que para quem conhece esse livro, vocês vão ver que é uma das fórmulas típicas do Shaoyang. A gente vai ter umas variações dela, ou até uma substituição pelo Sinisan, por exemplo,
dependendo dos sintomas. E essa fórmula Xiao Shai Hu Tan, ela tem Shai Hu, Wan Qin, Jiban Xia, Shen Jian, Ren Shen, Zigan Cao e Da Cao. Olha, é uma fórmula que ela tem, então, o Shai Hu e tem, vamos ver se tem, não tem o Pai Shao. Mas ela tem algo para limpar calor, essa inclusive se lida melhor com a febre. Lembrando que o Shai Hu, ele tem uma natureza fresca, então ele também ajuda a aliviar a febre quando a patologia está no Shao Yang. E eu tenho o Wan Qin. O Jiban Xia, junto com o Shen Jian, o Jiban Xia, ele elimina a mucosidade. Então, essa dificuldade do gel médio, que pode começar a gerar enturvo e isso criar outros problemas, ele acaba eliminando e favorece as funções de baço e fígado. Para quê? Porque se eu tenho isso forte, eu vou ter uma produção razoável de Yin, Qi, Xue e Qi. E isso me garante que eu tenho uma força vinda do centro para fora para enfrentar essa patologia. Não só disso, mas eu também consigo garantir a motilidade. Motilidade do quê? Das funções. Do Yin-Ti. O Yin-Ti precisa chegar na superfície para pôr essa coisa para fora. Além do que, se está no Shao Yang, o Shao Yang não tem contato com o exterior. Então, como é que eu faço? Eu ponho para andar. Eu ponho para andar para que isso chegue em algum estágio que ele possa ser expulso do corpo. E o Shen Jian, que é o gengibre, também tem essa característica. Ele fortalece o estômago, mas ele tem uma ação importante na superfície, inclusive de ajudar a mover canais. O Ren Shen vai ajudar a fortalecer essa função central. E eu tenho o Zigan Cao, que junto com o Ren Shen fortalece a função central, formação do Qi, formação do sangue, também junto com o Da Cao. Então, a fórmula que eu tive, ela me pareceu adequada. A pessoa tinha febre, estava com o Shao Yang afetado, eu precisava mover o Qi do corpo dele, né? Recuperar o livre fluxo. E ao mesmo tempo fortalecer o gel médio, porque quando o Shao Yang fica afetado, é fácil ele desequilibrar todo o gel médio e enfraquece a força do centro, a força geradora de energia e nutrição do corpo. Então a gente entrou com esse Xiao Shai Hu Tan, e a alternativa para enfrentar isso foi entrar com ela na dose mínima que se recomenda. A gente tinha em glóbulos, pode ter em cápsula, pode ter em gotas, eu posso fazer o decúbito, mas o fato é que as doses foram dadas de 2 em 2 horas até a noite. E a partir da segunda dose começou a cederem sintomas. À noite a pessoa estava melhor, a febre já não preocupava tanto e depois acordou melhor. E algumas pessoas até perguntaram: poxa, mas aí você atrapalhou a ação da vacina. Não é isso que aconteceu, tá? O vírus está inoculado, teve uma reação, o corpo dessa pessoa não estava à altura de responder de forma mais forte a essa agressão, mesmo que ela esteja enfraquecida, porque a vacina é uma agressão, e ela se fragilizou toda. Veja que congelaram, deu frio nas extremidades, mãos e pés, né? Afetou, ficou pálida, muito pálida, e aí eu precisei ajudar o corpo a reagir a isso. Então, esse é o problema, que as pessoas ficam discutindo: a vacina mata, a vacina não mata. Na verdade, a vacina salvou muito mais que isso. Mas tem pessoas que vão ter a reação. Para a medicina chinesa, o que importa é isso. Qual é essa reação? O que está falhando?
Porque se vocês olharem, o que eu fiz não foi nada ligado a vírus. Eu fortaleci os sistemas que estão tendo dificuldade de lidar com esse vírus. Tá? O Shai-Hu ajudou a fortalecer o livre fluxo do corpo, liberar o Shaoyan. O Shenjian fortalece o gel médio. O Dibanxia é uma substância importante para ajudar a liberar, a fortalecer esse gel central, como limpando a sujeira. O Rensheng é um grande tônico, né, um dos tônicos tão importantes e tão famosos que o Ocidente aderiu. Se você procurar aí no Google agora, põe Rensheng, ou melhor, põe Ginseng ou Panax Ginseng, você vai ver disponível para comprar. E eu tenho o Jigansal, que é um apoio importante, ele vai ajudar nessa ação central. Ele também tem a característica de moderar um pouco os sintomas de frio. E tem o Dasal, que é uma substância importante para fortalecer o Qi e o sangue do corpo. Geralmente também junto com o Shenjian, que é o gengibre, tá? O gengibre fresco, eles dois juntos, eles ajudam a amenizar uma ação mais forte de outras ervas. Por exemplo, que tem uma ação bem forte, que pode ser um pouco agressiva dependendo do organismo, é o Dibanxia. O Hanqin também, embora eles precisam amenizar os estragos, mas não tirar a ação dessas fórmulas. E foi assim que foi enfrentado. E agora? O que se faz? Agora a gente vai ter que avaliar qual avaria que ficou nessa vacina para poder ver como tratar. Tem disso, para a medicina chinesa. Apareceu uma pessoa semana passada reclamando de alguns sintomas e tal. E a hora que a gente viu a língua, nós vimos um sinal de contaminação por vírus. Poxa, mas isso apareceu depois que eu tomei uma vacina do Covid. Pois é, estava lá o sinal na língua e a pessoa está sendo tratada disso, tá? Porque ficaram alguns sintomas importantes depois da vacinação. E isso é medicina chinesa. Não sei como eu vou traduzir, vou ter que simplificar muito isso para falar para uma comunidade de leigos, mas é o que eu vou levar para as pessoas. E falar da dificuldade da gente ter as ervas facilmente. Isso é complicado, né? A gente tem poucos lugares no Brasil e as ervas têm que ser dadas não pelo nome Covid, mas pelo sintoma que apresenta naquele momento. Porque se muda, eu vou ter que mudar as ervas. Eu vou ter que mudar as fórmulas. Pessoal, falamos bastante. Até a próxima conversa nossa.